Olá, vamos hoje falar um pouquinho sobre o romance de 30. Vamos pensar um pouquinho no contexto histórico deste romance, né, dessa produção do romance de 30. Nós vamos ter que, né, essa revolução de 30 ela foi uma resposta imediata ao colapso econômico que se seguiu com a queda da Bolsa de Nova York. Esta queda ocorre, obviamente a gente pode imaginar que ela vai influenciar apenas os Estados Unidos, ela ocorre em 1929, mas na verdade vai acabar influenciando o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Tá? Além disso, além da queda da Bolsa de Nova York, nós vamos ter também alguns levantes da década anterior que vão influenciar, obviamente, essa produção. Quais são? Seriam o movimento tenentista, que ocorre em 1922, e a Coluna Prestes, que inicia a sua caminhada pelo país, pelo interior do país, em 1924. Tá? E, como se isso não bastasse, né, nós vamos ter um líder, vamos assim dizer, que vai apresentar, que vai surgir no Brasil, vai surgir no Rio Grande do Sul, que vai apresentar um projeto positivista, né, de fortalecimento do Estado, que é o Getúlio Vargas. Ele vai incentivar a industrialização, universalização do ensino público, estabelecimento de inúmeras políticas sociais. Entretanto, nesse período também vai acontecer o quê? Vai surgir aí uma censura muito forte, né, com o Estado Novo, vai surgir uma censura muito forte, com o DIP, Departamento de Informações e Propagandas, e depois da polícia, a polícia que é o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Tanto que, por exemplo, Jorge Amado ele foi se exilar no Uruguai, Graciliano Ramos foi preso, Érico Veríssimo volta e meia tinha que prestar depoimentos no DOPS. Então esses movimentos eles vão acabar influenciando grandemente na produção do romance de 30. E quais seriam então as características deste romance de 30? Em primeiro lugar, nós vamos ter uma questão muito forte na ênfase nas questões ideológicas e sociais. Na geração de 22, o projeto principal era um projeto estético, né, que eles queriam adequar as formas artísticas brasileiras às vanguardas. Né? Já a geração de 30 vai enfatizar as questões sociais, as questões ideológicas. Tanto é que houve aqui no Brasil, nessa geração, muitos artistas que se filiaram a partidos políticos ou se filiaram a correntes ideológicas mais radicais. Por exemplo, Jorge Amado, Dionélio Machado filiaram-se ao comunismo. Plínio Salgado, Otávio de Faria tornaram-se ou se engajaram com a extrema-direita. Vinícius de Moraes, José Lins do Rego flertaram um pouquinho com as ideias fascistas. O que tinha de denominador comum entre eles, entretanto, era que havia uma percepção no atraso do país. Então tinha assim essas questões ideológicas, essas questões sociais estavam muito presentes, independente de serem de esquerda ou de direita. Esses artistas percebiam que havia uma necessidade de mudança porque o Brasil estava muito atrasado. Além disso, nós vamos ter outra característica, a rejeição ao experimentalismo técnico, gosto pela paródia. Nós vamos lembrar um pouquinho que a geração de 22 ela estava experimentando, né, pegava lá as vanguardas, né, e fazia então esse experimentalismo. Aqui na geração de 30 não era essa a ideia, tá? Então houve essa rejeição a esse experimentalismo aqui, tá? Então, portanto, havia uma busca pela verossimilhança, tá? Nós vamos ter uma tipificação social explícita, ou seja, vamos ter aqui uns indivíduos, né, que vão representar as diversas classes sociais, isso muito claramente, tá? Muito claramente aqui. Nós vamos ter uma tomada de consciência do subdesenvolvimento,
ou seja, aquilo que eu acabei de falar, o atraso, a miséria do país. Então, independente aqui da ideologia, há essa tomada de consciência. Nós somos um país subdesenvolvido. Vai ter, portanto, uma denúncia social, né? Denúncia da situação que é vivida pelos camponeses, da situação que é vivida pelas classes mais pobres, né? Pelos trabalhadores, sejam trabalhadores rurais, sejam trabalhadores da cidade. Enfim, vai ter sempre essa denúncia muito forte, essa denúncia social. Por quê? Porque eles acreditavam que a literatura tinha, sim, uma função que era de denúncia, inclusive denúncia social. Não apenas uma literatura por prazer, uma literatura apenas para fornecer aos seus leitores uma distração, né? Mas tinha sim a função social de denúncia. Nós vamos ter aqui também como características uma linguagem mais coloquial. Não há aqui, portanto, aquele experimentalismo, e a linguagem vai ser coloquial, ou seja, uma linguagem mais simplificada, né? Porque era uma tentativa de comunicação com as massas. Portanto, a linguagem precisava ser também mais simples, né? Uma linguagem mais coloquial, não aquela linguagem formal ou extremamente formal que nós vamos ter nas literaturas nas épocas anteriores. Aqui então já inicia-se uma linguagem um pouquinho mais coloquial, um pouquinho mais informal, para que todos possam ler e compreender aquilo que está sendo lido. E uma valorização da realidade rural. Isso, inclusive, fez com que muitos críticos designassem esse período como sendo um período regionalista. Ele até vai ter um pouco de regionalismo mesmo, ou vai ter bastante regionalismo, né? Mas aqui é uma questão de valorização também dessa realidade rural. Porque até então a literatura ela não falava tanto assim nas questões do interior do país. Aqui a geração de 30 vai olhar para o interior, vai olhar para esse mundo rural e vai apresentá-lo e vai valorizá-lo. Quais são então os mundos narrados nesse período? Tá? Nós vamos ter, portanto, uma temática agrária. Tá? Nesse caso, nós vamos ter a ascensão e a queda dos coronéis, como, por exemplo, Fogo Morto, em José Lins do Rego, né? Terras do Sem Fim, de Jorge Amado, O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Né? Esses relatos eles vão oscilar um pouquinho entre a exaltação do mundo, a saga, né? E a crítica mais contundente, né? Seja ideológica, como é o caso de Jorge Amado, seja ética, como é o caso de Érico Veríssimo. Nós vamos ter os dramas dos trabalhadores rurais, tá? Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que vai falar um pouquinho da questão da realidade latifundiária do Nordeste. Tá? Nós vamos ter o confronto, ou o choque entre o Brasil rural e o Brasil urbano. Tá? Aqui nós vamos ter, vai ser muito visível, né? Isso em São Bernardo, do Graciliano Ramos, porque a obra ela vai mostrar o descompasso entre a mentalidade patriarcal, que é latifundiária, e a urbana modernizada. Tá? Também de Graciliano Ramos, o livro Angústia, que vai revelar a solidão, a destruição de Luiz da Silva, que é um descendente da oligarquia, porque ele não consegue se adaptar a essa nova realidade da cidade, desse Brasil urbano. Nós vamos ter também nos romances de temática urbana, então, as camadas populares, tá? Que vão... Por quê? Porque houve uma urbanização acelerada do país, né? E, portanto, os escritores, né, também tiveram que olhar para essa nova realidade, fosse pela ótica da denúncia, né? Ou de uma adesão mais crítica, ou de uma nostalgia, tá? Quais são, então, esses temas abordados? Então, as camadas populares, que são os trabalhadores, os marginais, e aí nós vamos ter Capitães da Areia, de Jorge Amado, que é um clássico nesse sentido. E nós vamos ter também
os setores médios, ou seja, a pequena burguesia. E aí nós vamos ter Os Ratos, de Dionélio Machado, toda a primeira fase do Érico Veríssimo, que é chamado Ciclo de Clarissa. Cronologia, então, dos primeiros romances de 30. Nós vamos ter, em 1928, A Bagaceira, de José Américo de Almeida. 30, O 15, de Raquel Queiroz. Em 32, Menino de Engenho, José Lins do Rego. Em 33, Clarissa, de Érico Veríssimo. 34, São Bernardo, de Graciliano Ramos. 35, Os Ratos, de Dionélio Machado. Aqui, obviamente, estes tem outros livros que foram lançados nesses anos, mas esses são considerados, então, os primeiros romances desse período. Até o próximo vídeo. Dê o seu like aí, né? Siga o nosso canal. Nos próximos vídeos aí vamos tratar um pouquinho de alguns desses romancistas desse período de 30.